Agora, Euripitta, vou até te chamar aqui na tela comigo, porque a gente vai falar de uma notícia que é muito importante, uma decisão do Tribunal de Contas da União, que é muito importante para beneficiar não só Jair Bolsonaro, mas como também Luiz Inácio Lula da Silva. Presta atenção. O Tribunal de Contas da União decidiu que presentes de uso pessoal recebidos por presidentes e vice-presidentes da República não são patrimônio público e podem ficar com quem recebeu os itens. Esse debate, você sabe, ganhou grande repercussão após o então presidente Jair Bolsonaro receber joias de presente do governo saudita. Quem vai explicar essa história, essa decisão, é o Eli Jonas Maia. Essa decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, é assinada pelo ministro Jorge Oliveira, que é o relator desse caso neste tribunal, e diz que não há norma legal específica sobre esse tema. Com isso, os bens podem ficar com o presidente que estiver no atual mandato ou com ex-presidentes que recebem esses bens. E diz também o seguinte, que a ausência de norma legal específica afasta a possibilidade de expedição de determinação e incorporação ao patrimônio público. Essa decisão vale para joias sauditas que foram recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas também vale para um relógio recebido pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2005, quando recebeu um relógio do presidente da França. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado ao lado de outras 11 pessoas pela Polícia Federal em um inquérito que apurava essa venda, esse recebimento de joias sauditas. A PGR está analisando o caso para saber se oferece uma denúncia contra esses 12 indiciados, se pede novas diligências para a Polícia Federal ou se arquiva o caso. A gente procurou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e não tivemos retorno sobre esse caso específico e se essa decisão do TCU vai ser usada nesse processo das joias sauditas que tramita no Supremo Tribunal Federal. Pedro Venceslau já na tela conosco mais uma vez. Pedro, é claro que esta decisão já tem sido citada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e deve ser adotada por seus aliados para enfraquecer um dos pontos que mais provocou o desgaste ali, até pela facilidade com que o assunto era possível de ser disseminado, não só por meio de redes sociais, por mensagens, mas naquele famoso boca a boca. A história de, pô, cadê a joia? Levou a joia, quis vender a joia, acaba criando uma narrativa fácil de ser vendida mais do que, por exemplo, as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Pois é, porque assim, dizer que beneficia os dois é relativo, beneficia muito mais o Jair Bolsonaro que o Lula. Não há comparação de valor, por exemplo, entre o relógio do presidente Lula e aquelas joias sauditas que o Bolsonaro ganhou de presente. Como a gente estava conversando aqui no intervalo, Yuri, ele pode ser agora, no máximo, investigado por evasão de divisas. Agora, dito isso, é mais um argumento que reforça a narrativa de Jair Bolsonaro de perseguição. Ele deu uma entrevista no final de semana para uma rádio gospel, no qual ele disse exatamente isso. Não sobra mais nada contra mim. Segundo ele, só sobrou o que ele chama de fumaça, que é essa história do golpe. E a história das joias sauditas, de fato, teve uma ampla repercussão quando essa história surgiu. E criou-se ali uma zona cinzenta sobre os presentes recebidos pelos presidentes da República, que vem desde Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente depois da redemocratização. Teve uma série de normatizações que foram sendo feitas, depois na gestão Fernando Henrique também, mas nunca ficou muito claro o que é um item personal, personalíssimo, o que é um patrimônio da República, depende do valor, se é bebida e roupa, pode ficar para o presidente, mas se é joia não pode. Então agora, pelo menos, o TCU diz, olha, já que não tem norma, não dá para saber exatamente o que é um presente pessoal, o que não é, então fica valendo. Tudo que o presidente receber fica para ele, é considerado um presente pessoal, ele pode fazer o que bem entender. Então, o Bolsonaro agora vai difundir essa tese de que, assim como no caso da baleia, também ele usa muito essa história da baleia, né, que ele foi acusado de importunar uma baleia, mais uma vez ele foi acusado injustamente.